Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Riven Saraiva. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégia biomédica. Gente, ser biomédico não é fácil, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje. Essa pandemia está deixando todo mundo louco, mas a gente vai tentar fazer um planejamento da nossa vida. E é assim que funciona a estratégia. Imagine trabalhar com a gestão laboratorial. Imagine trabalhar com uma gestão de qualidade. Dentro da área da gestão é tudo muito complexo. Falar para os gestores é muito fácil, porque literalmente a gente está dominando a mesma linguagem. Mas falar para acadêmicos é um pouquinho mais. A gente tem que definir bem tudo que a gente vai conversar. Então é hoje eu vou passar para vocês um pouco mais dessa informação. Vocês vão começar a entender que para tudo que a gente faz, a gente precisa planejar. A gente precisa estar ali, né, ligado no que a gente vai fazer. E aí eu pergunto para você se você entende o que é qualidade. Para que você trabalhe em uma gestão de laboratório, para que você conduza tudo na sua vida, principalmente na parte empreendedora, que hoje a maioria dos profissionais estão indo para a parte do empreendedorismo, seja em unidade de coleta, seja laboratorial de pequeno porte, seja a área de estética, a área de acupuntura. Então, muitas pessoas estão migrando para essa área, certo? Então, o que você entende por padrão de qualidade? O que é que você acha que é a qualidade? Precisa preencher requisitos? Sim, óbvio. Se eu não tiver o meu pré-requisito, se aquilo que eu tiver para te oferecer não for de boa qualidade, eu jamais vou ter o meu cliente novamente, eu jamais vou ter o meu paciente ali novamente comigo. Eu preciso satisfazer o meu consumidor. Afinal, a gente começa a pensar que aquele boca a boca funciona. Funciona sim, funciona muito. Se eu faço um laudo no meu laboratório e o meu laboratório ele não tem um padrão de qualidade adequado, os reagentes dele não são legais. Então, para que eu tenha, né, meu resultado ali eficiente. Se eu faço um exame de qualquer jeito, se eu faço uma prescrição, se eu faço um laudo de qualquer jeito, mesmo tendo a minha assinatura ali, é o meu nome que está envolvido. É a minha profissão que está envolvida. Então, parem um pouquinho para pensar. Tudo eu tenho que ir no nível de qualidade. Tudo eu tenho que trabalhar com uma lógica. E qualidade nada mais é do que a propriedade de determinar a essência de alguma coisa. Ou seja, tudo que eu tenho tem que ser bom, senão eu não vou ter uma devolutiva legal, eu não vou ter um feedback legal. Quando eu apresento para você, por exemplo, você vai numa unidade de coleta, vamos trabalhar aí com unidade de coleta e laboratório tipo no laboratório padrão 1, certo? Que é o laboratório de pequeno porte. Então, eu vou para a sua unidade de coleta, Ribanha, eu vou com o paciente na sua unidade de coleta. Ótimo, pode vir. Eu não tenho atendimento bom. Ou então a minha triagem é perfeita, mas lá na hora da coleta, a pessoa que vai fazer a coleta não sabe coletar o sangue do meu paciente. E aí extravasa a veia, ou fura muitas vezes. Você vai voltar? Nunca. Isso é qualidade. O meu exame demora muito. Um hemograma que poderia ser liberado às 4 horas da tarde vai ser liberado no outro dia. Por quê? Porque eu tenho 80 exames, eu vou ter que fazer tudo à mão. Eu não tenho automação nenhuma. Ou o meu laboratório está terceirizando para outro e esse outro ainda demora muito mais. Tudo isso é padrão de qualidade. Tudo isso o cliente vê. Então, o meu consumidor é quem vai dizer se eu estou ok, se eu não estou ok. Tá? Então, para que tudo isso aconteça, eu preciso de um conjunto de atividades planejadas. Para que vocês entendam, por exemplo, você vai viajar, você precisa planejar. Você vai mudar o cardápio da sua comida, da sua dieta. Você vai planejar. Você vai voltar para a academia em 2021. Vamos planejar. A partir de janeiro, dia 5, né? Dia 5 de janeiro eu volto para a academia. Maravilha, vamos voltar, vamos ficar todo mundo fitness, barriguinha sarada, né? Tudo bonitinho, tudo em ordem. Para tudo isso você vai ter que planejar. Tem que ver se os seus custos vão estar compensando para você. Você precisa implementar tudo que você vai fazer. Como é que eu vou viajar para Fortaleza para passar o São João lá em junho, se eu não tenho trabalho, se eu não tenho uma renda, se eu não tenho, eu não sei se eu vou de ônibus, eu não sei se eu vou de avião, eu não tenho um local para ficar, eu vou ter que pagar um hotel. Tudo isso eu tenho que planejar, porque senão eu não consigo implementar, eu não consigo saber o que eu vou fazer. Então, assim funciona dentro da área laboratorial.
Eu vou abrir uma unidade de coleta. Planejei como vai ser a estrutura física, planejei quais são os serviços que eu vou fornecer, se eu vou fazer e prescrever o meu laudo ou se eu vou terceirizar. E aí a implementação é a estrutura física, literalmente. É o meu paciente estando entrando, é eu fazendo coleta, ou alguém, uma técnica de laboratório fazendo a coleta, eu estou analisando, ou eu estou avaliando todas aquelas amostras se estão ok, temperatura ok, para que eu possa terceirizar. E aí o meu cliente, ele vai confiar em mim, por quê? Porque eu vou começar a passar para ele uma segurança do meu padrão. Eu vou receber ele bem, eu vou orientar ele em relação a todos os exames que estão sendo ali feitos naquele laboratório, naquele ambiente, naquela unidade de coleta, certo? Então, essa é a confiabilidade. O meu cliente vai retornar porque ele foi bem atendido, ele recebeu o laudo no dia e na hora certa, e aí ele vai trazer muito mais gente. Então, é aquele famoso boca a boca, tá? E aí vem a importância do plano de ação. Que o plano de ação, dentro da gestão de estratégia, ele funciona dessa forma. Eu preciso nivelar os meus altos e baixos. Eu preciso saber quanto é que eu vou investir para mim abrir a minha unidade de coleta ou o meu laboratório de pequeno porte. Tá? Eu preciso saber qual é o público que eu quero atender. Eu quero atender 100% todo mundo. Ou eu quero atender apenas idoso. Ou eu quero fazer um laboratório, unidade de coleta voltado mais para a área de obstetrícia, só exames para gestante. Eu posso fazer aí uma pactuação com uma clínica de obstetrícia. Ah, vocês trabalham com obstetrícia? A gente não pode montar aqui dentro da sua clínica uma unidade de coleta para as suas gestantes? A gente trabalha com todo o feedback, a gente vai lá no cliente, conversa com ele, a gente oferece aquele exame, a gente atende bem, e aí você vai fazendo o seu trabalho de marketing pessoal, tá? E aí a gente começa a ver que para trabalhar com tudo isso, além de planejar, a gente precisa de uma coisa chamada BPL. O que é BPL, Rivanha? São boas práticas de laboratório. Então, eu vou normatizar. Além de planejar, eu vou ver o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. Como deve ser feito, como não deve ser feito. Por exemplo, o local. Onde é que eu vou abrir o meu laboratório, a minha unidade de coleta, a minha clínica de estética? Como é que eu vou fazer? Eu vou terceirizar os meus exames? Eu mesmo vou fazer? Eu vou colocar dentro minha unidade de coleta dentro de um ambiente de um grupo de médicos, vou montar lá dentro de um centro médico para facilitar para mim, porque aí eu já vou ter os clientes ali por perto. Eu não vou ter que estar correndo atrás de ninguém. Né? Então, o local onde você vai abrir é muito, muito importante. Você tem que pensar muito isso, principalmente quando o investimento é alto. Quando você vai fazer um laboratório, vai criar um laboratório de médio porte, de grande porte. Eu preciso parar para pensar a despesa que eu vou ter com a minha legislação. Por exemplo, Riva, legislação como assim? É resolução, é lei? Com a minha documentação, com a minha acreditação. Como é que vai funcionar isso? Eu preciso de alvará de prefeitura da vigilância sanitária, eu preciso do alvará do bombeiro, eu preciso estar com tudo ok lá dentro para que quando a vigilância vier não tenha nada fora do padrão deles, porque se tiver eu vou ter que arcar com uma multa. Se eu não tiver a quantidade de clientes suficientes, como é que eu vou pagar essa multa? Eu vou ter um capital de giro? Eu não vou ter um capital de giro? Como é que vai funcionar a minha estrutura física? Será que o atendimento da minha recepção vai acomodar 20 pacientes se chegar de uma vez? Será que ele vai, a princípio, eu quero uma coisa pequenininha, então eu vou acomodar em torno aí de 15 pacientes sentados. Ótimo, muito bom, porque é um ambiente pequeno, mas é um ambiente muito acolhedor. Será que eu vou conseguir definir, traçar todo o meu laboratório, toda a minha unidade de coleta, por exemplo? Eu tenho uma recepção, eu tenho uma sala de coleta e eu tenho uma sala onde eu vou preparar todo o material sem que os meus pacientes vejam. Será que a minha infraestrutura física, o meu ponto, ele vai ser ok para mim em relação a isso? Será que eu vou ter como acomodar tudo? Por exemplo, eu quero colocar no microscópio, eu quero comprar futuramente um aparelho de hematologia, um aparelho de bioquímica. Será que a minha infraestrutura vai funcionar em relação a isso daí?
E tá, Rivânia, legal, até aí tudo bem. Tô entendendo, tô começando a entender. Mas e a minha equipe? Um exemplo, eu trabalho com unidade de coleta, certo? Sou biomédica da unidade de coleta. Eu mesmo vou coletar? Ou eu vou precisar de um técnico para me auxiliar? Será que o técnico que vai me auxiliar também pode trabalhar na parte da triagem, na recepção? Então, tudo isso é planejado. Tudo isso é estratégia. Eu aconselho que, no mínimo, 2 a 3 pessoas trabalhem junto com você, dependendo do tamanho do público que você vai atender. Porque nem sempre a pessoa que está coletando vai poder estar lá fora fazendo a ficha. E, às vezes, o que mais incomoda os pacientes? A demora. Por quê? Porque a mesma pessoa tem que fazer 2, 3 funções ao mesmo tempo. Então, você, enquanto biomédico, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi num laboratório onde a dona do laboratório era uma farmacêutica, o laboratório era dela. E aí ela falava assim, ó, Rivanha, eu mesmo faço as minhas coletas. Eu tenho uma equipe que foi treinada por mim, que trabalha lá dentro, com as amostras. Eles centrifugam, preparam todas as amostras, as que precisam colocar reagente, que não precisam, fazem as lâminas de hematologia, separam urina, fezes. E aí, quando eu termino toda a coleta, uma delas vem para cá e eu vou para a bancada. Por quê? Porque essa foi a forma dela fidelizar o cliente dela. Ela estava ali conhecendo o cliente dela, ela estava sabendo quem era quem, ela estava sabendo o que é que cada um precisava. Então, quando algum cliente dizia, doutora, mas esse exame tal, eu não sei se vai dar certo. E aí era aquela coisa que ela indicava. E por que você não faz, por exemplo, uma creatinina, uma ureia, para ver como é que está seu rim? Já que você está reclamando muito do fígado, vamos ver como é que está aí a função renal, para ver se a gente descobre alguma coisa. Você está falando que está tendo muito edema, já passou no cardiologista, não aconteceu nada. Vamos ver aí o que é está acontecendo. Existe algum problema de ácido úrico? E aí ela ia fazendo o marketing dela. E ela ia tendo uma resposta de feedback positivo. Hoje ela está com um ambiente laboratorial maravilhoso. Hoje ela tem uma equipe maravilhosa. E todos os profissionais que trabalham com ela são treinados por ela. Isso é muito importante. Treine sua equipe, trabalhe com a equipe em conjunto, certo? Independente de ser 1, de ser 2, de ser 3, você tem que trabalhar com todo mundo nivelado. Sempre falando a mesma linguagem. É o que a gente costuma dizer dentro da área da gestão. A qualidade do meu equipamento. Eu não vou comprar qualquer aparelho de hematologia, eu não vou comprar qualquer aparelho de bioquímica. Eu tenho que comprar uma coisa de qualidade. Porque se eu precisar que seja feito ali, aconteceu algum problema, e aí eu preciso que seja refeito, eu preciso que troque um reagente, eu preciso que o aparelho, ele deu, digamos que aí, junto com o software que eu vou utilizar, o aparelho não está respondendo. E aí? Quem é que vai fazer aquilo dali? Quem é que vai trabalhar na qualidade do meu aparelho? Sou eu? Ou eu vou ter que contratar a equipe que veio para instalar, para poder analisar onde é o problema e depois descobrir? E meu laboratório vai ficar parado esse tempo? Será que todo o sangue que eu coletei, será que todas as amostras que eu coletei, elas vão esperar? Será que o meu paciente tem tempo de esperar? Muitos pacientes, eles precisam do exame assim, rápido, e você tem que ser ágil. Esse é um padrão de qualidade, tá? Em relação ao equipamento, nunca compre qualquer equipamento. Em qualquer lugar, em qualquer esquina. Você tem que procurar uma empresa especializada, porque eles têm, eles passam para você a fidelização do seu equipamento. Então, eles têm uma equipe treinada que vem também, além de instalar, eles vêm passar para você como é que aquele aparelho funciona e o que é que deve ser feito e o que não deve ser feito. A qualidade dos seus resultados vai depender da sua equipe, vai depender do seu equipamento, certo? Não depende só de você. Não adianta você comprar um microscópio que só vai focar na 10, se você precisar de 40. Então, tudo isso daí que você tem que ver. É a sua qualidade, é o seu nome, é o seu profissionalismo que está em jogo, certo? Então, não adianta você pensar, eu tenho um laboratório num ambiente legal, todo mundo que passa está vendo, a minha fachada é maravilhosa, a minha logomarca chama muito a atenção, então toda pessoa entra ali, às vezes, por curiosidade. A minha equipe é 100%. Eu trabalho com equipamentos de última geração. Todas as minhas amostras estão ali, né, colocadas em ordem, seguem um padrão, tá? Eu consigo terceirizar a imunologia que eu não faço. Eu terceirizo ela para laboratórios de grande porte. Eu trabalho com software de última qualidade. Maravilha, perfeito.
mas alguma coisa está acontecendo porque eu não estou conseguindo encontrar, está acontecendo alguma coisa, eu estou tendo prejuízo. Como é que pode? Eu estou tendo muito cliente, eu estou tendo um atendimento maravilhoso, mas eu continuo tendo prejuízo. Onde foi que aconteceu o erro? Será que você consegue parar para pensar onde foi que aconteceu o erro? Muitas e muitas vezes, as pessoas, a gente vamos falar no popular, as pessoas quebram, as pessoas perdem a sua qualidade porque eles não têm controle no faturamento. Então, eles começam a trabalhar de uma forma, por exemplo, vamos falar vulgarmente, né, como funciona. As pessoas, quando começam a ganhar dinheiro, elas esquecem das contas. Não pode ser assim. Se você quer ter um sucesso, se você quer ter uma qualidade, lembre-se que para tudo você precisa de um capital de giro. Você precisa manter a sua empresa, você precisa pagar os seus funcionários, você precisa ter seu equipamento ok de qualidade. Se tiver um prejuízo no equipamento por um curto-circuito, uma falta de uma queda de energia, ou até mesmo queimou, você precisa ter outro de subsídio para estar ali suprindo a sua necessidade, até que aquele aparelho seja consertado. Então, a questão financeira, ela está diretamente relacionada com o funcionamento do laboratório. Por quê? Eu tenho 150 clientes num dia. Eu estou ganhando aí 10 mil reais. Vamos botar aí, 10 mil reais. Gente, é dinheiro, tá? Aí você para pensar. Eu tenho 10 mil reais, eu tenho 3 funcionários, eu tenho água, luz, eu tenho equipamento, eu tenho reagente para comprar, eu tenho que manter toda a parte burocrática. E eu te pergunto, e o seu estoque, como funciona? E a sua gestão de estoque, como funciona? Então, se você não planeja a sua gestão de estoque, sempre vai faltar alguma coisa. E quando as coisas começam a faltar, é porque o seu capital de giro, é porque o dinheiro que entrou dentro do seu laboratório foi gastado aí de todo jeito, de qualquer forma. Entendeu? A gente começou a mandar dinheiro, começou a gastar dinheiro, e quando a gente mais precisou, sumiu. Tá? Então, dentro de um laboratório, quando você investe, você precisa de um período mínimo para poder ter o retorno. Digamos que você abra uma unidade de coleta, que é muito simples, tá? Vamos dizer que você gaste aí com estrutura, com equipamento, um equipamento não, mas sim com material de tubo, as instalações, tal, um software legal, computador, impressora, tal, pintura, fachada, você vai gastar aí, vamos dizer, no mínimo uns 40 mil reais, tá certo? Porque hoje, infelizmente, está tudo muito caro. Então, para você ter de volta esse dinheiro que você investiu, você tem que economizar. Não é porque está entrando dinheiro dentro da sua empresa que você vai começar a gastar, não. Porque você gasta e você nunca sabe quanto foi que você gastou, nem quanto você ganhou de volta. Tá certo? Então, parem para pensar um pouquinho nisso. Nem tudo que a gente ganha, a gente gasta. Você ganha 100 reais, gasta 20, 25, estourando no máximo 50, porque uma hora você vai precisar dos outros 50 para repor alguma conta que vai chegar. Então, o que é que ainda pode estar errado pensando nesse lado? Gente, quem trabalha com gestão de qualidade, quem já trabalha na estratégia, na área da gestão, ela tem que trabalhar sempre a hipótese. O ponto positivo tem que vir em primeiro lugar. Mas o ponto negativo, ele vem em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, porque alguma coisa em algum momento dá errado e você tem que estar preparado para trabalhar aquele erro. Então, a hipótese aí, vocês vão ver mais na frente, que a hipótese aí é um ponto crucial para se trabalhar. Então, o que é que pode dar muito errado? Você que quer abrir a sua empresa, seja ela qualquer que for da área da saúde, já que nós somos biomédicos, estamos falando dessa área da saúde. Se você quer gerir o seu empreendimento, e você não tem conhecimento nenhum em gestão, não abre. Se você for abrir o seu empreendimento, contrata uma pessoa ali que seja top de linha, tá? Nem que você pague um pouquinho mais caro, mas contrata, vale a pena, porque você só vai ter lucratividade no seu empreendimento, certo? Vícios de empregos anteriores, isso é o pior de tudo. Eu, Rivanha, não contrato ninguém que tenha vícios de empregos anteriores. Por exemplo, digamos que eu trabalhe em uma unidade de coleta, em um laboratório, e eu acabei ficando sem trabalho, sou técnica de laboratório, e aí eu fazia uma coleta de um EDTA e deixava lá. E o EDTA ia reagindo depois, quando eu lembrava que eu levava lá dentro para análise.
tá? Digamos que eu fizesse uma coleta de bioquímica, eu passava o dia inteiro, no final da tarde é que eu ia centrifugar essa minha amostra. E aí, então, eu extravasava uma veia de um paciente mesmo se eu coletava, certo? Mas nunca aconteceu nada porque ninguém nunca reclamou. Eu, Rivanha, contratei essa técnica de laboratório. E essa técnica de laboratório, mesmo sendo treinada e capacitada por mim para trabalhar na minha empresa, acabou fazendo a mesma coisa que ela fazia no outro laboratório. Ah, porque ninguém nunca reclamou. Lá é lá. Aqui é aqui. Todo e qualquer gestor, ele tem que parar para pensar dessa forma, certo? Então, quem for trabalhar em qualquer lugar, você que é biomédico, eu fazia minhas amostras de uranálise dessa forma. Eu não usava qualquer lâmina, eu só usava lâmina tal, padrão assim, assim. Eu vou trabalhar em outro laboratório. Você tem que seguir a linha daquele laboratório. Pense que o laboratório que investe 100 mil reais não é o mesmo laboratório que investe 300 mil. Cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu padrão. Então, você tem que se adaptar àquilo dali. Nunca, nunca, nunca diga, porque eu fazia assim. Nunca, nunca. Eu, Rivanha, não contrataria uma pessoa dessa. E se contratasse, eu ainda demitiria depois. O resultado sem validade. É aquele resultado que demora muito. Sabe? É aquele resultado que o meu reagente às vezes está vencido, eu não percebi, ou eu percebi, ele ainda estava a metade, mas eu não quis jogar fora. Continuei, não disse para ninguém. Então, eu estou perdendo a minha credibilidade junto com o meu público. A deficiência da confiabilidade. Meu cliente, ele vai dizer, poxa, eu fiquei meio em dúvida, porque eu coletei o exame, depois 15 dias o médico pediu para me coletar de novo, e eu fui em outro laboratório e deu outra coisa. Ou então o médico olhou e disse, não, tem alguma coisa errada. Procure outro, porque esse daqui eu não quero não vou aceitar esse exame não. Isso acontece muito, viu? Isso acontece muito. Então, essa aí é a deficiência da confiabilidade. É o resultado sem validade, tá? Um POP mal feito. Gente, pelo amor de Deus, o POP é onde ocorrem mais erros. O POP é aquela literal receitinha de bolo, tá? Então, o POP, as pessoas, elas começam a copiar uma das outras. Não. O POP é você quem cria. Você pode usar outra como se fosse uma amostra que você... o padrão que eu tenho que seguir é mais ou menos isso daqui, mas é você que vai fazer o seu POP. Porque o POP de uma unidade de coleta não é o mesmo POP de um laboratório de pequeno porte, não é o mesmo POP de um laboratório de grande porte. São totalmente diferentes, porque o POP é baseado na rotina do seu laboratório. Então, se eu faço só coleta, como é que eu vou ter um POP de hematologia? De passar ali no automático. Eu não consigo fazer esse POP. Então, as equipes elas têm que ser treinadas de acordo com o que você vai oferecer para o seu paciente, tá? E aí vem aquela questão. Ou você trabalha com uma equipe de qualidade, ou você motiva todo mundo que está com você, ou então você só vai ter prejuízo. A partir do momento que você está trabalhando com a equipe, você está cobrando, mas que você não está ali observando onde foi que aconteceu o erro, toda a sua equipe, a sua empresa, o seu laboratório, você pode ter investido milhões, ele não vai andar, você só vai ter prejuízo. A partir do momento que você trabalha uma equipe capacitada, que você é um gestor que sabe liderar, que você é uma pessoa que abriu o seu laboratório, mesmo com investimento muito pequenininho, mas que aos poucos você está conseguindo passo a passo, né? Andar ali junto com sua equipe, você consegue ter todas as suas contas pagas, você consegue ter um estoque legal, o seu POP é maravilhoso, a sua acreditação é legal, então você é um profissional que você só tem a crescer. Não se preocupe em abrir um laboratório com 100 mil reais. Não. Abre uma unidade de coleta pequenininha, mas aquela coisa aconchegante. Nós brasileiros gostamos disso. Aquela coisinha aconchegante. Vem para cá, vou cuidar de você. Então, é isso que a gente está precisando, principalmente hoje na pandemia. E aí, como é que eu vou capacitar a minha equipe para que fique todo mundo trabalhando ali, ó, nivelado? Tá? Eu preciso fornecer o meu conhecimento. Então, se eu consigo capacitar minha equipe, eu vou capacitar. Se eu não consigo, eu posso trabalhar aí pessoas parceiras junto comigo, como, por exemplo, empresas como a DB, como Pardini, como LACEN, então, a Sociedade Brasileira de Imunologia. Você consegue ter cursos de capacitação que você consegue trazer e agregar todos eles para dentro da sua equipe. Aí você vai trabalhar o mecanismo em potencial. Ou seja, eu vou crescer a minha equipe ali dentro. Você vai conseguir ampliar a sua linha de comunicação.
Quando eu trabalho o mecanismo em potencial, eu consigo esclarecer todas as minhas dúvidas e mostrar para as pessoas que trabalham junto comigo, ali dentro do meu laboratório, como é que eu quero que as coisas funcionem, para que as coisas comecem a andar. Então, a sua equipe vai começar a trabalhar junto com você. Vai dizer, poxa, que legal, eu não sabia que eu precisava de temperatura tal para colocar tal reagente ou tal amostra. Mas aí, Rivanha, que é a dona do laboratório, procurou uma capacitação e disse, olha, eu escrevi você para você participar, porque eu quero que você aprenda. Então, ele vai se sentir estimulado e ele vai só trabalhar ali com muita alegria. Quando você amplia a linha de comunicação entre gestor e funcionário, ou gestor e equipe, você vai estabelecer um equilíbrio. Você vai conseguir ter todo mundo ali alinhado. Então, isso é muito bom para a sua empresa. Qual é o principal perfil do fracasso em relação a um biomédico gestor? Em relação à estratégia todinha? Gente, eu já vi isso muito. Eu já senti na pele e já vi dentro de ambientes hospitalares. Onde eu tenho uma recepcionista, minha recepcionista não pode ser amiga da minha equipe? Como que eu não posso ter uma recepcionista amiga da minha equipe se ela faz parte da minha equipe? Porque ela trabalha lá na triagem lá fora, ela não pode ser amiga do biomédico que está lá dentro? Lógico que pode. Como é que eu tenho uma recepcionista que não vai tratar bem o meu cliente? Se ela não vai tratar bem o meu cliente, então ela está ali por estar. Ela foi ali só para dizer assim, ó, gente, cheguei, tô aqui. Não é assim. Um biomédico, ele pode ser, sim, amigo do técnico de laboratório, amigo do auxiliar de laboratório, amigo de outro analista, seja ele farmacêutico, bioquímico, biomédico. Ele precisa estar trabalhando em equipe. A gente está lidando com vidas, a gente está salvando vidas, a gente está trabalhando o amor de alguém, a gente tem uma amostra biológica, uma gotinha de sangue, mas aquilo ali é uma pessoa. Aquilo não é qualquer coisa, aquilo é uma pessoa. Então, o gestor, ele não está ali para mandar. Ele não está ali só para pagar. Ele está ali para colocar a mão na massa. Eu sou biomédica, eu estou gerindo um laboratório. Se o meu biomédico de plantão passou mal e eu só tinha ele no meu plantão, eu sou biomédica, por que eu não posso ir colocar a mão na massa e assumir o lugar dele naquele plantão? Lógico que eu posso. Então, parem para pensar. Se vocês fizerem dessa forma, vocês vão se dar muito bem. Agora, se vocês começarem a pensar que o gestor é gestor, o biomédico é ele o imperador e a recepcionista é uma funcionária que fica lá fora, ou qualquer outro, você vai ser um profissional que futuramente a sua estratégia não vai dar certo, porque o seu perfil é de fracassado. E isso a gente encontra muito, sabe? O que me deixa muito, assim, desacreditada nas pessoas, às vezes, é quando eu vejo que a funcionária da limpeza, ela não é tratada como uma profissional da equipe. Ela é tratada como uma simples funcionária. E isso é uma falta de respeito. O profissional de saúde não pode ter falta de respeito, porque ele lidar com pessoas, ele lidar com a vida, tá? E o perfil de uma gestão estratégica, literalmente, escrevam, agora sim, aí a gente está com o perfil de uma gestão estratégica de sucesso. Eu vou planejar, eu vou projetar e executar tudo que eu fiz da minha estratégia, certo? Os meus documentos, eu tenho que lembrar que eu preciso abrir a minha empresa, eu preciso estar com a estrutura física dela perfeita e eu preciso ter todos os meus alvarás liberados para que eu funcione com tranquilidade. Eu preciso de uma infraestrutura correta, que é aquele que eu falei, o padrão do perfil físico. A minha segurança e a minha biossegurança tem que ser de qualidade para o nível de laboratório que eu vou ter, tá? Então, eu preciso ter um descarte legal, eu preciso ter uma empresa ou eu vou descartar o meu material do laboratório para uma empresa terceirizada, para um laboratório de um amigo meu, porque aí eu não tenho dinheiro para bancar no momento a retirada do meu descarte, mas aí o meu colega falou, Rivanha, vem para cá, eu vou te ajudar agora, traz que você paga uma cota mínima e a gente libera tudo com um canto só. Ou eu vou procurar a unidade hospitalar para descartar todo o meu material, porque pérfuro cortante, é reagente, algumas vezes vidro. Então, assim, aquilo dali é coisa que tem que ser descartada, não pode ser jogado em lixo comum. E aí trata-se da biossegurança. Eu tenho que ter todos os meus EPIs de qualidade. Não é qualquer EPI. Vocês sabem que existem os riscos dentro da biossegurança. E aí, quando o meu funcionário ou o meu colega de trabalho ocorre algum acidente,
Eu tenho que estar ali com tudo rápido, eu tenho que fazer ali o atendimento muito rápido para que ele não tenha um prejuízo na sua saúde futura, certo? E trabalhar uma equipe de qualidade. Todo mundo unido, todo mundo alinhado, sempre capacitado, para que o meu cliente não sinta que aconteceu uma deficiênciazinha no planejamento do laudo médico, do laudo laboratorial dele. E aí vem o que a gente falou agora há pouco, sobre o POP. Esses são os maiores erros, maiores erros que eu vi muito. Para você ter uma noção, fiz uma consultoria em um laboratório, em uma clínica, cheguei lá, eles não tinham alvará de licença de bombeiros, mas eles tinham um alvará da vigilância sanitária, não entendi. Então, isso quer dizer que alguma coisa de errado estava ali, tá? E aí, eles não tinham um padrão do POP. Eles não sabiam o que era POP. Então, imagine aí uma pessoa me pedir um padrão, um POP, para levar para um plano de saúde. Não existe, gente. Não existe. Contrato com plano de saúde é uma coisa. O POP trata-se da atividade rotineira que está acontecendo dentro do seu ambiente laboratorial. O POP trata-se de um procedimento que você vai escrever, você vai dizer como é que você quer. Ele vai ser documentado, vai ser fixado, ele tem que ser assinado por um técnico responsável. Tá? Ele tem que ter um registro técnico responsável ali. É literalmente a conduta do seu laboratório. Tudo que está acontecendo ali dentro. Sem ir nem vir. Sem pôr nem tirar. Eu quero que aconteça da seguinte forma. Vai acontecer da seguinte forma, porque está escrito. Então, você tem subsídio para chegar para o seu colega de trabalho e dizer, oh, poxa, esse exame aqui era para ter dado positivo. Deu negativo por quê? Você olhou a validade do reagente? Ah, eu não sabia. Mas o POP está dizendo aqui, antes de começar o procedimento, é necessário avaliar e rever a validade do reagente. Então, se eu estou dizendo que é para fazer, você tem que fazer, certo? Assim é feito o POP. Como diz o meu grande amigo Roberto Figueiredo, nosso amador do Bactéria, o POP nada mais é do que a receitinha de bolo, gente. E a biomedicina sabe fazer POP aí como ninguém. Né? Os POPs mais perfeitos da vida estão nos reagentes. E a gente sabe, sim, produzir muito POP. E como é que eu vou organizar o meu laboratório, se eu já tenho a estratégia dele todinha? Como é que eu vou gerir esse laboratório? Então, essas são ferramentas muito simples e poderosas dentro da gestão de qualidade, tá? Que é a garantia da qualidade e o gerenciamento da qualidade. Eu preciso que o meu cliente vá e volte e traga muito mais gente. Mas eu preciso gerenciar a qualidade. Como é que eu vou gerenciar a qualidade? Eu já falei para vocês um pouquinho antes. Eu preciso capacitar a minha equipe, eu preciso tratar todo mundo bem, eu preciso ter a minha gestão financeira sem custos adicionais. Eu preciso que o meu benefício seja positivo. Eu não preciso ter tantos custos. Se eu souber controlar o dinheiro que entra, eu não vou ter tantos custos, a não ser aquele que está anotadinho ali no meu manual. Por exemplo, você tem sua casa, você paga água, luz, aluguel. Então, todo mês você sabe que você tem essas 3 despesas. Você tem que ter o dinheiro para essas 3 despesas, tá? Do mesmo jeito funciona um laboratório. Você tem funcionário, você tem aparelho, você tem que comprar reagente, você tem que ter seu estoque em dia, você tem que fazer uma terceirização, então você tem que pagar o laboratório que você está terceirizando, você tem uma equipe todinha para custear, então você tem que ter aquele dinheiro ali todo mês. Então, você sabe que você tem aquele valor ali para pagar todos os meses. Se você começa a gastar, você nunca vai conseguir pagar, tá certo? E aí vem o principal desafio de uma gestão de qualidade, de uma gestão de laboratório. Desafios existem muitos. Principalmente quando acontecem erros e você não está preparado para trabalhar esses erros. Não adianta você ter a melhor infraestrutura do mundo, ter um elevador lá dentro, né? Ter as pessoas bilíngues trabalhando na sua recepção, ter o seu biomédico ou farmacêutico ou qualquer pessoa que seja trabalhando lá dentro da análise, falando inglês, entendendo de todos os circuitos que ocorrem lá dentro, tá? Se você não consegue comandar, se você não consegue trabalhar esse pessoal para você. Então, parem para pensar que ser biomédico é muito difícil. E ser um biomédico gestor é muito mais complicado ainda. Você precisa estudar muito, você precisa ter muito conhecimento. Tem que sair da zona de conforto, literalmente. Porque eu costumo dizer que cada pessoa é uma mente pensante. Eu tenho a minha opinião e você tem a sua opinião.
E a gente precisa estar com essas opiniões ali, alinhadas, como se fosse um casal de namorado, que muitas e muitas vezes também brigam. Isso é para você ter uma noção de como funcionam as coisas. Então, quando eu consigo ter tudo alinhado ali, eu consigo organizar a minha vida, eu consigo organizar a minha gestão de estratégia, eu consigo ter um padrão de qualidade adequado para o meu cliente e vou conseguir ter os meus funcionários também de qualidade. E eu só quero agradecer muito, 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 muito a todos vocês. Eu estou à disposição de vocês na rede social, pelo WhatsApp. Quem quiser me procurar, fique à vontade. Será um prazer muito grande passar muito mais experiência para vocês. Procurei resumir da melhor forma possível para que vocês entendam que a gente precisa planejar. Nada mais do que planejar. Pense sempre no ponto positivo e no ponto negativo, o que pode acontecer e o que não pode acontecer, tá certo? E lembre, guardem o dinheiro, não comprem uma Ferrari no primeiro mês de abrir o laboratório, porque não vai valer a pena. Deixe para comprar a Ferrari quando você estiver aí, né, com todas as contas pagas e o laboratório também, tá? Eu agradeço imensamente o convite, estou à disposição de vocês. Muito obrigada.